Parte 2, capítulo 14. Sentada na varanda, eu separava a pilha de minúsculas flores brancas de camomila aos meus pés. Uma linha de 1,5 m com uma agulha em cada ponta me conectava a Elizabeth. Nós trabalhávamos rápido, perfurando miolos amarelos esponjosos e empurrando as flores até o meio da linha. De vez em quando eu parava, distraída por um inseto ou por uma farpa, mas Elizabeth nunca interrompia seus movimentos. Em 1 hora, nossa tarefa estava terminada e uma delicada fita coberta de pétalas se estendia entre nós. Definição? Perguntei. Elizabeth estava debruçada, amarrando um quadrado de papel na ponta da linha. Vi de relance a palavra agosto e o número 2, além da expressão por favor, repetida várias vezes. E uma frase que me pareceu mentirosa: não consigo fazer isso sem você. Elizabeth enrolou o cordão florido. Ânimo diante das adversidades. Nada poderia ter definido de forma mais objetiva sua postura. Desde que havia decidido se comunicar com a irmã por meio das flores, Elizabeth estava em constante movimento, plantando sementes, regando as plantas, conferindo o desenvolvimento de botões semiabertos e esperando uma resposta. E até essa espera era um tipo de ação dinâmica e inquieta. Venha comigo, chamou-me Elizabeth, subindo em seu caminhão e depositando as flores de camomila entre nós. Fomos até a casa de Catherine. Elizabeth deixou o motor ligado ao saltar do veículo. Enrolou o cordão florido em volta da estaca de madeira da caixa de correio e colocou o bilhete dentro dela. Voltando ao caminhão, continuou descendo a estrada, afastando-se do vinhedo. Aonde estamos indo? Perguntei. Às compras. Por causa do vento, seus cabelos se agitavam em volta do rosto, e ela logo os prendeu em um elástico, controlando o volante com os joelhos. Então me lançou um sorriso travesso. Onde? Indaguei. Havia um armazém a menos de 2 quilômetros dali, onde Elizabeth havia comprado minha capa de chuva e botas de jardinagem, mas ficava para o outro lado. Na Chestnut Street, em São Francisco, lá tem várias lojas para crianças, daquelas que vendem conjuntinhos de moletom para recém-nascidos a $200, vestidos para bebês de organza de seda, esse tipo de coisa. Um vestido para a sua adoção vai me custar mais do que posso conseguir por 2 toneladas de uvas, mas, se não fizer isso agora, vou fazer quando? Ora, você tem 10 anos. Na semana que vem vai ser a minha garotinha, mas não vai continuar sendo garotinha por muito mais tempo. Tenho que vesti-la enquanto posso. Ela sorriu para mim outra vez e seu sorriso era um convite. Eu me aproximei dela, pressionando minha cabeça contra seu ombro, enquanto seguíamos pela estrada. Elizabeth havia me ensinado a me sentar ereta e longe dela no caminhão, para que não fôssemos multadas por não usar cinto de segurança. Mas seu sorriso me dizia que aquele dia era uma exceção. Ela dirigia com apenas uma das mãos no volante, e o outro braço em volta dos meus ombros, apertando-me contra seu corpo. Ninguém nunca tinha me levado para comprar roupas novas, e aquela me parecia a maneira perfeita de começar minha vida como filha de alguém. Eu cantarolava junto com as músicas antigas do rádio, enquanto atravessávamos a ponte em direção à cidade, tentando conciliar emoções conflitantes. Queria que aquele dia durasse para sempre, mas também queria que acabasse logo, assim como os 2 seguintes. Faltavam somente 3 dias para minha audiência com a juíza. Na Chestnut Street, Elizabeth estacionou e eu a segui por uma porta aberta. A loja estava vazia, exceto por uma vendedora parada diante de um balcão de vidro,
arrumando broches escravejados de diamantes num suporte de feltro em formato de árvore. Em que posso ajudá-la? Perguntou, seu sorriso me recebendo com o que parecia ser um interesse sincero. Procurando algo em especial? Sim, respondeu Elizabeth, algo para Vitória. E quantos anos você tem, querida? 7, 8, 10? Falei. A vendedora pareceu ficar sem graça, mas suas palavras não me ofenderam. Já me avisaram para nunca tentar adivinhar, confessou. Deixe-me mostrar o que temos no seu tamanho. Eu a segui até os fundos da loja, onde uma fileira de vestidos estava pendurada em frente a um espelho, com uma barra de balé de madeira. Elizabeth agarrou a barra e fez um agachamento exagerado, seu joelho se dobrando em ângulos agudos e os dedos de seus pés apontando para cima. Seu corpo era magro e ossudo, como o de uma bailarina clássica, mas nem de longe tão gracioso. Nós duas rimos. Examinei os vestidos um por um, 2 vezes. Se você não gostar de nada, podemos ir a outras lojas, disse Elizabeth atrás de mim. Mas esse não era o problema. Eu tinha gostado de todos os vestidos sem exceção. Minha mão se deteve sobre as fitas de veludo de um modelo frente única. Eu o peguei, segurando-o na frente do corpo. A etiqueta indicava 8 anos, mas, mesmo assim, ia até bem abaixo do meu joelho. A frente azul clara era separada da saia, estampada por uma fita de veludo marrom, que se amarrava atrás. Mas foi a estampa da saia que me seduziu. Flores marrons de veludo em relevo sobre um fundo azul. As pétalas concêntricas me lembravam 1000 folhas ou crisântemos. Olhei para Elizabeth. Experimente, disse ela. Entrei no pequeno provador e tirei minhas roupas. Parada diante do espelho com minha calcinha de algodão branca e Elizabeth sentada atrás de mim, observei minha imagem pálida, minha pele clara e sem marcas, minha cintura reta sobre quadris estreitos. Elizabeth analisou meu corpo com tanto orgulho que imaginei que era assim que uma mãe olharia para sua filha biológica, toda formada dentro de seu ventre. Levante os braços, disse ela. Passando o vestido pela minha cabeça, ela amarrou as fitas da parte de cima sob o meu cabelo e as de baixo logo acima da cintura. O vestido me serviu perfeitamente. Olhei para o meu reflexo com os braços esticados, rígidos, dos 2 lados da saia. Quando o meu olhar cruzou com o de Elizabeth, seu rosto estava tão emocionado que não consegui saber se ela iria rir ou chorar. Ela me puxou para junto de si, seus braços passando por baixo das minhas axilas, suas mãos espalmadas sobre o meu peito. Minha nuca se apertava contra suas costelas. Olhe só para você, falou, meu bebê. E de alguma forma, naquele momento, suas palavras diziam a verdade. Tive a vaga sensação de ser uma criança muito pequena, uma recém-nascida até, abraçada com força e aninhada em seus braços. Era como se a infância que eu tivera pertencesse a outra pessoa, a uma garota que não existia mais, que havia sido substituída pela que estava refletida no espelho. Catherine também vai amá-la, sussurrou Elizabeth. Você vai ver. Parte 2, capítulo 15. Antes do início da temporada de casamentos, Renata me contratou em período integral. Ela me ofereceu benefícios ou um bônus, não, os dois. Eu estava com a saúde perfeita e cansada de depender de Grant para me levar e trazer da fazenda de Flores, então optei pelo dinheiro. O baterista da banda de Natália me vendeu seu carro. Sua bateria nova, que parecia bem mais barulhenta do que a anterior, não cabia no porta-malas, então ele ficou com meu bônus e me deu os documentos do veículo. Parecia uma troca justa, embora eu não soubesse nada sobre preços de automóveis. Não tinha carteira e nem sabia dirigir. Grant rebocou meu carro da Bloom até a fazenda na traseira de seu caminhão e durante semanas me proibiu de sair de lá com ele.
Quando finalmente deixou, foi só para ir até a drogaria e voltar. Ainda assim fiquei apavorada. Levei outro mês inteiro para estar pronta para dirigir sozinha até a cidade. Naquela primavera, passei as manhãs trabalhando para Renata e as tardes procurando as flores que faltavam em meu dicionário. Depois de fotografar tudo o que havia na fazenda de Grant, passei para o Golden Gate Park e para a orla. O norte da Califórnia era um grande jardim botânico, com flores silvestres crescendo entre as autoestradas movimentadas e flores de camomila brotando de rachaduras nas calçadas. Às vezes, Grant me acompanhava. Ele era bom em identificar plantas, mas se cansava rápido de parques municipais de um quarteirão e banhistas magricelas. Nos fins de semana, se terminasse a tempo o trabalho com Renata, eu ia com Grant fazer trilha na floresta de sequoias, ao norte de São Francisco. Sempre ficávamos sentados no estacionamento, o tempo necessário para ver quais trilhas eram as mais concorridas antes de escolher qual seguiríamos. Sozinhos na floresta, Grant se contentava em passar horas me observando fotografar e falava detalhadamente sobre cada espécie de planta e sua relação com as demais no ecossistema. Depois que terminava de me contar o que sabia, ele se recostava no musgo que cobria o tronco de uma sequoia e olhava o céu pálido por entre os galhos. O silêncio pairava sobre nós e eu sempre esperava que ele fosse mencionar Elizabeth, Catherine ou a noite em que me acusou de ter mentido. Eu passava horas pensando no que diria, em como explicaria a verdade sem fazer com que ele se voltasse contra mim para sempre. Mas Grant não trouxe o passado à tona, nem na floresta, nem em nenhum outro lugar. Ele parecia satisfeito em manter nossa vida juntos restrita às flores e ao presente. Muitas noites eu dormia na torre de água. Grant havia começado a levar a culinária a sério, e o balcão de sua cozinha estava cheio de livros de receitas ilustrados. Enquanto eu me sentava à mesa e lia, ou olhava pela janela, ou contava alguma história sobre uma noiva antipática, Grant picava, temperava, mexia. Depois do jantar, ele me beijava, só uma vez, e esperava minha reação. Às vezes eu retribuía, então ele me puxava para junto de seu corpo e ficávamos meia hora enroscados no vão da porta. Outras, meus lábios permaneciam frios e impassíveis. Eu mesma não sabia como iria reagir a cada dia. No que dizia respeito ao aprofundamento de nossa relação, eu sentia medo e desejo em partes iguais e imprevisíveis. Ao final de todas as noites, ele saía para onde quer que fosse dormir e eu trancava a porta em seguida. No final de maio, em uma noite no meio de semana, após meses desse ritual, Grant se inclinou para a frente como se fosse me beijar, mas parou a centímetros dos meus lábios. Então, colocou as mãos na base das minhas costas e me puxou para junto dele, para que nossos corpos se tocassem por inteiro, mas não nossos rostos. Acho que está na hora, falou. De quê? Perguntei. De eu ter minha cama de volta. Estalei a língua e olhei pela janela. Do que você tem medo? Indagou ele. Depois de eu ficar um bom tempo calada. Refleti sobre sua pergunta. Sabia que ele tinha razão, que era o medo que nos mantinha afastados. Mas o que exatamente eu temia? Não gosto de ser tocada, falei, repetindo as palavras que Meredith dissera tanto tempo atrás. Mas, assim que as pronunciei, percebi como soavam ridículas. Embora nossos corpos estivessem colados, eu não me afastava dele. Então não vou tocar você, disse Grant, a menos que me peça. Nem mesmo quando eu estiver dormindo? Aí mesmo que não. Sabia que ele estava falando a verdade. Você pode dormir na sua cama, falei, mas vou passar a noite no sofá. E é melhor eu não acordar com você do meu lado, senão pego meu carro e volto para casa imediatamente.
Isso não vai acontecer, disse Grant. Eu prometo. Naquela noite, eu fiquei acordada no sofá, tentando não pegar no sono antes de Grant, mas ele também não conseguia dormir. Eu o ouvia se virar de um lado para o outro no andar de cima, ajeitando as cobertas, derrubando uma pilha de livros. Por fim, depois de um longo silêncio, quando eu estava certa de que ele havia adormecido, ouvi uma batidinha de leve no teto. Então, um sussurro desceu pelo vão da escada. Vitória! Sim, boa noite. Boa noite, respondi, pressionando o rosto no tecido cor de laranja para esconder um sorriso. Depois de uma estação inteira de junquilhos, Anne-Marie era outra pessoa. Ela vinha todas as sextas pela manhã para buscar um buquê novo. Sua pele estava mais rosada e seu corpo, finalmente liberado da capa com cinto, mostrava-se curvilíneo debaixo de suéteres de algodão finos. Disse que Bethany tinha ido passar um mês na Europa com Ray e voltaria de lá noiva. Falou com tanta certeza que era como se já tivesse acontecido. Anne-Mary trouxe suas amigas, muitas delas com filhas usando vestidos de babados e todas com casamentos em crise. Elas se debruçavam no balcão enquanto as crianças pegavam flores de baldes mais altos do que elas e corriam pela loja. As mulheres discutiam os detalhes de seus relacionamentos, tentando resumir seus problemas em uma única palavra. Eu havia explicado como era importante que seus pedidos fossem específicos e elas levaram isso a sério. As conversas eram ao mesmo tempo tristes, divertidas e estranhamente esperançosas. O empenho com que tentavam salvar seus casamentos era totalmente estranho para mim. Eu não entendia por que elas não desistiam de uma vez. Eu sabia que, se fosse comigo, teria jogado tudo para o alto, marido, filhos e outras mulheres com quem discutia o assunto. Mas, pela primeira vez na vida, essa constatação não me trouxe alívio. Comecei a notar como eu me mantinha isolada. Havia coisas óbvias, como viver em um closet com 6 cadeados, e outras mais sutis, como trabalhar à mesa de frente para Renata e não ao seu lado, ou ficar atrás da caixa quando conversava com os clientes. Sempre que possível, eu separava meu corpo das pessoas ao meu redor com paredes, mesas de madeira maciça ou objetos de metal pesados. Mas, de alguma maneira, ao longo de 6 meses cautelosos, Grant havia rompido essa barreira. Eu não só permitia que ele me tocasse, como desejava isso. E comecei a me perguntar se não haveria alguma possibilidade de que eu mudasse. Passei a ter esperanças de que meu desapego pudesse ser superado, como a aversão infantil a cebolas e comida picante. No fim de maio, meu dicionário estava quase completo. Tirei fotos de muitas das plantas mais difíceis de achar no Conservatory of Flowers, o Jardim Botânico do Golden Gate Park. Depois de revelar, montar e identificar cada uma delas, coloquei os respectivos X no meu dicionário e folheei as páginas para ver quantas flores faltavam. Só uma. A flor de cerejeira. Fiquei irritada comigo mesma por aquele descuido. Havia muitas cerejeiras na área da Baía de São Francisco, dezenas de variedades só no Japanese Tea Garden, mas o período de floração era curto, durava apenas alguns dias, no máximo 2 semanas, dependendo do ano. E eu tinha ficado distraída demais durante a primavera para capturar seu breve instante de beleza. Grant saberia onde encontrar uma flor de cerejeira, mesmo agora, muito depois da época. Anotei o nome da única flor que faltava em um pedaço de papel e o colei do lado de fora da caixa cor de laranja. Já estava na hora de entregá-la para ele. Coloquei a caixa no banco de trás do carro e a prendi com um cinto de segurança. Era domingo e cheguei à torre de água antes de Grant voltar do mercado dos fazendeiros. Usei a chave sobressalente para entrar, abri o armário da cozinha e me servi de um pão com passas.
A caixa de um laranja berrante sobre a mesa de madeira gasta ocupava mais espaço do que devia. Ela parecia chamativa e nova na cozinha pequena, com utensílios antigos e discretos. Estava prestes a levá-la para o andar de cima, quando ouviu o caminhão de Grant parar no caminho de cascalho. Ele abriu a porta e foi direto para onde estava a caixa. É o dicionário? Perguntou. Assenti, entregando-lhe o pedaço de papel com o nome da flor que faltava. Mas ainda não está completo, falei. Grant deixou o pedaço de papel cair no chão e abriu a tampa. Olhou os cartões admirando as fotografias, uma de cada vez. Virei uma delas para lhe mostrar o significado da flor escrito no verso. Então, aguardei de volta e fechei a tampa em cima dos seus dedos. Você pode olhar mais tarde, falei, pegando o papel do chão e o agitando no ar à sua frente. Agora, preciso que me ajude a encontrar isto. Grant ergueu o pedaço de papel e leu o nome da flor que faltava. Balançou a cabeça. Uma flor de cerejeira? Você vai ter que esperar até abril. Minha câmera bateu contra a mesa. Quase um ano inteiro? Não posso esperar tanto tempo. Grant riu. O que você quer que eu faça? Que transplante uma cerejeira para minha estufa? Mesmo assim, ela não daria flores. Então, o que eu posso fazer? Ele pensou por um instante, sabendo que eu não desistiria tão facilmente. Procure nos meus livros de botânica, sugeriu. Franzi o nariz e me inclinei para a frente até estar perto o suficiente para beijá-lo, mas não o fiz. Em vez disso, esfreguei meu nariz em seu rosto com a barba por fazer e mordi sua orelha. Por favor. Por favor o quê? Perguntou ele. Por favor, sugira algo mais bonito do que uma ilustração de um livro técnico. Grant olhou pela janela, parecia enfrentar um debate interior. Era quase como se tivesse uma flor de cerejeira temporã no bolso e tentasse decidir se eu era importante e confiável o bastante para recebê-la. Por fim, assentiu. Ok, falou, venha. Grant cruzou a porta. Coloquei a câmera em volta do pescoço e acompanhei seus passos. Atravessamos o caminho de cascalho e subimos os degraus da casa principal. Ele tirou uma chave do bolso e abriu a porta dos fundos, que dava para uma área de serviço. Uma blusa feminina num tom claro de cor-de-rosa tremulava no varal. Grant me conduziu até a cozinha, onde as cortinas estavam fechadas e os balcões empoeirados e escuros. Todos os eletrodomésticos estavam desligados das tomadas e o silêncio total da geladeira era perturbador. Atravessamos uma porta de vai-vem para a sala de jantar. A mesa tinha sido empurrada para o lado e havia um saco de dormir estendido sobre o chão de madeira. Reconheci o blusão de Grant e algumas meias emboladas ao lado dele. Isso é de quando você me expulsou da minha própria casa, falou sorrindo e apontando para a bagunça. Você não tem um quarto aqui? Grant fez que sim com a cabeça e disse, mas já faz uma década que não durmo nele. Para dizer a verdade, só estive no andar de cima uma vez, desde que minha mãe morreu. As escadas se assomavam à minha esquerda com um corrimão de madeira grosso, que fazia uma curva na lateral da sala. Grant deu um passo na direção delas. Venha, chamou-me. Quero lhe mostrar uma coisa. Lá em cima havia um corredor longo com portas fechadas dos dois lados. Ele terminava diante de 5 degraus. Nós o subimos e passamos curvados por uma porta baixa. O aposento pequeno era mais quente do que o restante da casa e cheirava a poeira e tinta seca. Antes mesmo de localizar a janela triangular, tapada com madeira, eu soube que estávamos no ateliê de Catherine. Quando meus olhos se ajustaram à penumbra, vislumbrei as paredes revestidas de lambris, a mesa de desenho comprida e as prateleiras de materiais de pintura. Na prateleira mais alta havia uma fileira de potes de vidros, cheios até a metade com tinta roxa e pincéis presos em poças endurecidas cor de alfazeme pervinca.
Um cordão dava volta no cômodo e presos a ele, com pregadores de madeira, estavam desenhos, flores grandes, retratadas com traços, elaborados em grafite e carvão. Minha mãe era uma artista, disse Grant, indicando suas obras com um gesto abrangente. Ela passava horas aqui em cima todos os dias. Durante a maior parte da minha vida, desenhou apenas flores, raras, tropicais, de floração curta, delicadas. Tinha medo de não ter a flor correta para expressar o que queria dizer em um determinado momento. Ele me levou até um arquivo de carvalho num canto e abriu uma gaveta. Cada pasta estava etiquetada com o nome de uma planta e todas continham um único desenho. Grant correu os dedos pelas pastas até chegar ao do álamo branco. Pegou-a e a abriu. Estava vazia. O desenho estava no quarto azul, ainda embrulhado em uma fita de seda, com o dia e hora do nosso primeiro encontro. Grant guardou a pasta e vasculhou os arquivos até encontrar o desenho de uma flor de cerejeira. Ele o colocou sobre a mesa de desenho vazia e saiu pela porta. Eu me sentei, admirando o trabalho. Os traços eram rápidos e confiantes, as sombras profundas e complexas. A flor enchia a página inteira e sua beleza era quase insuportável. Mordi o lábio. Grant voltou, observando minha expressão enquanto eu observava o papel. Definição? Perguntou. Boa educação. Ele balançou a cabeça. Efemeridade, a beleza e a transitoriedade da vida. Desta vez ele tinha razão, então assenti. Grant ergueu um pé de cabra que havia pegado e arrancou a chapa de madeira da janela. A luz jorrou pelo vidro quebrado, incidindo sobre o tampo da mesa como um holofote. Ele posicionou o desenho sobre os retângulos iluminados e se sentou na beira da mesa. Fotografe, falou, acariciando primeiro a câmera e depois meu corpo. Ele me observou tirar a câmera do estojo e direcioná-la para a imagem. Eu a fotografei de todos os ângulos possíveis. De pé, de cima de uma cadeira e então parada em frente à janela, bloqueando a luz forte. Ajustei a velocidade do obturador e o foco. Inclinada sobre a mesa, sentia o olhar de Grant sobre meus dedos, meu rosto e meus pés. Gastei um filme inteiro. Ele não desviou os olhos enquanto eu colocava um segundo rolo na máquina e depois um terceiro. Minha pele se arrepiava sob o seu olhar, como se meu corpo se estendesse para ele sem a permissão da minha mente. Quando terminei, guardei o desenho de volta na pasta. No dia seguinte, revelaria as fotos em meu dicionário. Estaria completo. Apontei a câmera para onde Grant estava sentado na mesa, imóvel, e observei seu rosto pelo visor. A luz do sol iluminava seu perfil. Dando uma volta, capturei seu rosto na luz e na sombra. A câmera clicava enquanto eu andava ao seu redor, olhando para o topo de sua cabeça e seguindo a linha de seus cabelos até a gola da camisa. Enrolei suas mangas para cima e fotografei seus antebraços, o músculo firme e protuberante do seu punho, seus dedos grossos e unhas cheias de terra. Tirei seus sapatos e fotografei as solas dos seus pés. Quando o filme acabou, tirei a câmera do pescoço. Desabotoei minha blusa e a tirei também. O arrepio desapareceu da pele dos meus braços e surgiu na de Grant. Subi na mesa. Ele se sentou com as pernas cruzadas sob o corpo e se virou para me encarar. Então espalmou as mãos sobre a minha barriga e as manteve ali. Seus dedos subiam e desciam enquanto eu respirava fundo. Ele moveu as mãos até a parte de trás, soltando com delicadeza um fecho de cada vez, desgrudando meus dedos do tampo da mesa.
Agarrei as beiradas novamente, apertando-as como se tentasse manter o equilíbrio num barco agitado. Tem certeza? Perguntou ele. Fiz que sim com a cabeça. Deitando-se ao meu lado, Grant começou a beijar meu rosto. Virei a cabeça para a janela com medo de que sua nudez me causasse repulsa. O único adulto que eu tinha visto foi mamãe Ruby, e a imagem daquele corpo molhado e pelancudo me assombrara durante meses. Os dedos hábeis de Grant percorreram meu corpo. Ele era tão cauteloso comigo quanto seria com um botão delicado, e tentei me concentrar em seu toque, no calor que ele provocava na minha pele e no entrelaçamento dos nossos corpos. Mas sob a janela estava o jardim de rosas, e por mais que meu corpo reagisse ao seu toque, minha mente parecia vagar por entre as plantas, quase 10 metros abaixo dali. Grant se deitou sobre mim. O jardim estava em plena floração, as rosas desabrochadas e pesadas. Contei e categorizei cada um dos arbustos, começando as rosas vermelhas, subindo e descendo as fileiras. 16 tons, desde vermelho claro até o escarlate. A boca de Grant deslizou até minha orelha. Havia 22 roseiras cor-de-rosa, se eu contasse com as corais. Por trás de minhas pálpebras vi as rosas brancas que eu não havia contado. Prendi a respiração até Grant sair de cima de mim. Virei de frente para a janela e Grant colou seu corpo às minhas costas. Seu coração batia contra a minha espinha. Contei as rosas brancas desabrochadas sob o sol poente. 37 ao todo, mais do que qualquer outra cor. Inspirei fundo, meus pulmões se enchendo de decepção.